Oi traders, esse vídeo é sobre como traçar o Fibonacci e encontrar figuras harmônicas. Se você não sabe o que é figuras de padrões harmônicos, é só você dar uma procurada no Google, mas eu já coloquei aqui algumas imagens para você ver o que seria um Gartley, um Bat, um Butterfly, né? Tem outras aí, o Grab e outras Shark, e você vai encontrar outras figuras harmônicas aí. Bom, eu fiz aqui uma sequência do que eu vou falar hoje, né? Rapidinho, para não demorar. Fibonacci e a matemática é a sequência. Olha, antes de falar sobre Fibonacci, eu fiz um esquema daquilo que você precisa entender como trader para você ter sucesso em suas operações, certo? Esse esquema é isso daqui. Você precisa entender o que é o fato dentro de uma operação no mercado financeiro. E você precisa dividir essa ideia, a ideia, o fato, a ideia. Você precisa dividir a questão psicológica e a matemática. Você precisa ter conhecimento sobre isso. Se você não tiver conhecimento sobre isso, quer dizer que você não está compreendendo o que você está fazendo no mercado financeiro, o que vai levar a um caos. Então, para que você tenha controle, vou dizer conhecimento. Se você ter conhecimento e poder compreender melhor as suas operações, compreender aquilo que você está fazendo, siga esse esquema, ok? Lembrando que o que eu estou dizendo não é uma verdade absoluta. Se você quiser questionar, procure no Google. Quer saber se eu estou falando, o que eu estou falando é certo ou errado? Procure no Google, tente se informar, tá bom? Fique à vontade para isso. Além disso, isso seria a primeira dica de um operador. Para ser trader, você precisa ser independente. Para ser independente, você precisa questionar, perguntar sobre o que acontece no mercado, sobre aquilo que acontece dentro de você e aquilo que você vai ter de experiência, tá bom? Então vamos lá. O que é o fato histórico? Eu coloquei aqui fato histórico. O fato histórico é você pegar o gráfico e olhar para isso. Isso daqui é um fato histórico. Por que histórico? Estamos tratando de passado. Quando você olha para o gráfico, não importa, você está trabalhando o passado. Tá bom? Isso aqui é o passado. Quando você está falando sobre psicologia, eu estou falando sobre a movimentação. A movimentação dos traders. Aquilo que a tomada de decisões de compra e venda. E quando eu estou falando sobre matemática, eu preciso fazer cálculos para entender a quantidade, o que seria a quantidade de compra que foi feita, qual seria a projeção, para onde iria essa compra, se fosse uma compra maior ou se fosse uma venda maior. Então vamos lidar com isso agora, entendendo a sequência de Fibonacci. O Fibonacci procura no Google, mas temos aqui a primeira opção, eu achei alguma coisa, e a mais importante delas é que o número de Fibonacci, que seria a sequência da soma de números, é que quando esses números eles são somados, eles vão chegar a números maiores, com muitas milhares, né? E acaba nos dando o número π. Esse número π ele é importante. E o número π, aqui a frase importante desse texto que eu peguei foi isso aqui. A raiz quadrada de π é 127, cuja metade é 6360098, que você já conhece no mercado financeiro se você já operou com o Fibonacci. Isso está na ferramenta como 0618, tá bom? Só que não tem o 127. Então, nós precisamos desse número 127 para conseguir traçar os harmônicos de forma correta. Então, vamos lá para o gráfico. Eu tenho aqui, primeiro eu expliquei a matemática, a sequência, rapidinho, né? A importância da ferramenta para você reconhecer as figuras, os padrões harmônicos, os números usados na ferramenta. Vamos lá? 127 precisa colocar. Olha, a minha ferramenta de Fibonacci de retração, eu estou usando essa sequência de números. Essa sequência de números eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom?
Eu estou usando aqui 0, 38, 50, 61, 78, 89, 100, 127, 144, 161, 224, 223. Essa é a minha retração. Existem duas ferramentas que as plataformas oferecem, a de retração e a de projeção, certo? Então, para que serve a retração e a projeção? Bom, para isso, antes de usar a ferramenta do Fibonacci, eu preciso explicar para você para onde você vai. Porque eu vou usar a ferramenta de Fibonacci, lembre-se disso. Vou usar a ferramenta de Fibonacci. Tá, mas para você usar a ferramenta de Fibonacci, você precisa saber para onde você vai. Então, para onde eu vou nesse caso aqui? Vamos pegar só o gráfico neste tempo aqui. Nós estamos em 5 minutos. Então, eu vou usar o fato deste momento. Este fato aqui, tá bom? Fato histórico desses 5 minutos. O que nós temos então? Olha bem, você tem uma perna, certo? De baixa. Então é uma tendência de baixa? Bom, para eu ter certeza que é uma tendência de baixa, eu preciso seguir os movimentos. Então, como eu faço? Para ser uma tendência de baixa, eu preciso que as mínimas sejam mais mínimas ainda. E o que é uma mínima e o que é uma máxima? Bom, eu vou circular para você o que é uma mínima. E aí, você pode fazer isso no seu gráfico, se você é iniciante, ainda não tem uma habilidade com o mercado, né? não consegue reconhecer, vai lá no seu gráfico e trace as mínimas. Tudo aquilo que você vê de mínima, isso aqui, eu vou explicar primeiro. Mínima é a parte de baixo, eu vou colocar em vermelho, tá bom? Mínima, mínima, certo? Mínima. E aí o que é máxima? Máxima é toda vez que a gente tem um topo, tá vendo? Tem um topo aqui. Então eu tenho uma máxima aqui. E tenho uma máxima aqui, certo? Só que as máximas, elas são mais máximas nesse movimento aqui? Não. As mínimas são mais mínimas, né? Olha, essa mínima, ela é mais mínima que essa mínima. E nós temos uma outra mínima aqui. Tá vendo? Então você tem uma tendência de baixa. Porque são mínimas mais mínimas, né? E o que seria máximas? O que seria uma tendência de alta? A gente já descobriu que isso aqui é uma tendência de baixa, né? E o que seria uma tendência de alta? Tendência de alta é quando você tem máximas mais máximas. Então, olha aqui. Aqui eu tenho máximas mais máximas. Aqui. Deixando um verde aqui, né? Isso não é verde. Aqui. Aqui. Então, essas aqui são máximas, mais máximas. Então, aqui neste pequeno trecho eu tenho uma tendência de alta, certo? Então, nessa tendência de alta, eu posso encontrar topos e fundos? Sim. Neste movimento todo eu posso encontrar topos e fundos? Sim. Onde é um topo e onde é um fundo? Bom, o topo mais alto deste gráfico, neste momento, é este ponto aqui, que eu vou colocar agora. Vou traçar uma linha marcando onde é o topo mais alto. Este é o topo mais alto, certo? É o topo mais alto. E onde é o fundo deste gráfico aqui? Olha, o fundo mais fundo, né? A mínima mais mínima seria esse aqui. Este é o fundo. Então eu tenho um topo e um fundo. Tá vendo? Você acabou de descobrir como você faz a tendência de baixa e como você descobre a tendência de alta. Volta o vídeo se caso você ficou confuso, tá bom? Então, sabendo que eu tenho um topo e tenho um fundo, eu vou querer saber qual seria a retração. O que é a retração? A retração é até onde o mercado vai retrair.
retrair, o mercado ele retrai. Por que o mercado retrai? O mercado retrai porque você está vendendo, 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 vendendo. Chega uma hora em que não existe possibilidade de vender mais. Por quê? Porque não tem mais, como se diz, você precisa ter ambos os lados, né? Você precisa ter vendedor e comprador. Então, quando você continua vendendo, você precisa ter alguém que esteja comprando, né? E no caso, quando você consegue vender muito, você tinha muito comprador àquele preço e a demanda era maior, né? Então eu vou explicar isso numa outra hora, que seria mais fácil para você, numa aula num vídeo de fluxo, tá bom? Vamos só focar então o princípio no Fibonacci, certo? Então vamos lá. Então o mercado retraiu, certo? Mas ele retraiu para quanto? Então nesse caso eu vou puxar a minha ferramenta de Fibonacci para definir qual é a retração deste movimento. Pego a máxima, que seria o topo, e puxo até a mínima, que seria o fundo. E aí eu tenho a retração de 50%. Quer dizer, dessa perna aqui, nesta perna deste movimento, eu acabei de descobrir a retração deste movimento. A retração é 50%. Ah, tá. E agora que eu sei a retração de 50%, eu quero saber também, obviamente que o mercado ele pode retrair mais, ele pode ir a 618, ele pode ir até 78, até 89, ele pode, né? Mas nesse caso, você já sabe aqui que ele aparentemente retraiu até 50%. Então, o que eu quero saber agora? Eu quero saber a projeção. O que é a projeção? Projeção da tendência de baixa, porque você quer ir para baixo. Você já sabe para onde você vai. Então, sabendo que eu vou para baixo, porque eu tenho uma tendência de baixa com uma retração, uma pequena retração, que é uma tendência de alta. Certo? Eu tenho esse movimento aqui. Sabendo esse movimento, eu quero projetar para onde o mercado vai. Então o que eu faço? Eu vou pegar a minha ferramenta agora de projeção. Eu removo a retração e vou projetar. Agora, para projetar, eu vou explicar como você projeta corretamente, tá bom? Como você faz a projeção correto? Você pega a sua ferramenta de projeção, puxa do início. O que é o início? O início é onde o primeiro vendedor começou a vender. Ele começou a vender, então você quer saber onde começou? Começou aqui, nesse topo. E onde que ele começou a retrair? Bom, lá no fundo. E agora eu puxo de novo aonde? Até o início, porque você quer saber 100% deste valor aqui, desta perna. Volta para o início, solta. Soltou, você tem o quê? Você tem aí as medidas de projeção. Qual é a projeção? 127, 144 e 168. Então o mercado ele pode chegar até esta projeção, entre estes números. E se ele chegar até esses números, e se esse movimento for até lá, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter um movimento chamado AB igual a CD. O que é o movimento AB igual a CD? O mercado ele é formado de vários movimentos ABCD. Você só precisa ficar atento ao tempo em que você está trabalhando. Então eu vou puxar aqui um triângulo que me diga se isso aqui é um ABCD. Então eu vou considerar a perna, o início do movimento A, o fundo do movimento B, a retração do movimento C, e agora eu vou achar o D. Como eu faço para achar o D? É só muito simples. Eu pego de novo essa linha aqui e vejo que tamanho que é. Que tamanho que é esta perna. Ela vem daqui até aqui, certo? 100%, certo? Então eu vou pegar isso daqui e vou puxar para baixo. Olha. E onde é o 100%? O D? Aqui. Em 144. Olha.
Então o mercado vai vir até o 144? Sim, ele tem chances de chegar, mas ele vai vir mesmo? Bom, aí é outra questão para um outro vídeo, né? Você vai conseguir chegar à compreensão se ele vai ou não, seguindo aqui esse esquema. Você precisa seguir esse esquema, tá bom? Então eu tenho A, B, C, D. Então isso aqui é o primeiro movimento que você aprendeu, que é o movimento ABCD. É um movimento básico do mercado, tá vendo? Olha, a perna de cima ela é igual à perna de baixo. Então você tem o primeiro movimento ABCD, certo? Então o primeiro vídeo é sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem dúvidas sobre a retração e a projeção, você pode fazer perguntas no comentário. Se você gostou do vídeo e se você quiser, você pode curtir ou se inscrever no canal para poder ter os outros vídeos aí que eu vou explicar sobre como a ideia, a psicologia e também um pouco mais sobre a matemática do mercado e todo esse esquema aqui que leva a ações importantes, certo? Então é só isso. Até mais, traders.